Meus pais me processaram por danos emocionais causados pela minha própria existência. Eles exigiram $45.000 em indenização para cobrir a terapia da família inteira e os recursos que, segundo eles, desperdiçaram comigo. Eu não chorei. Pelo contrário, surpreendi-os. 2 meses depois, eles se arrependeram de tudo. Era só mais um dia. Nada especial. Eu estava em casa lavando a louça, a água quente correndo, os pratos batendo, minhas mãos com um leve cheiro de sabão de limão. Nada dramático, nada fora do comum. Até que veio a batida na porta. Não era urgente nem desesperada, apenas firme. Firme o suficiente para me fazer parar o que estava fazendo. Enxuguei as mãos molhadas na beira do avental, resmunguei baixinho e fui em direção à porta. Meio irritada, meio curiosa. Abri, e lá estava ele, um homem de terno azul impecável. Você conhece o tipo. Expressão neutra, uma pasta de couro fina debaixo do braço, sem nem tentar parecer simpático. A senhora é Sarah Khan? Ele perguntou. Sim, sou eu, respondi, ainda achando que era algo rotineiro. Ele abriu a pasta com um clique, tirou uma folha e me estendeu uma caneta. Assine aqui, por favor. É um documento em seu nome. Eu nem hesitei. Esse foi o pior erro. Anos assinando formulários chatos de RH e papéis de imposto me treinaram bem demais. Assinei onde ele apontou, sem fazer perguntas. Então ele colocou um envelope grosso nas minhas mãos. Meu nome estava impresso na frente em letras maiúsculas pesadas, marcantes. Obrigado. Tenha um bom dia, disse ele. E assim, simplesmente, virou as costas e foi embora pelo corredor. Fiquei parada mais alguns segundos, segurando o envelope. Provavelmente algo de trabalho. Talvez uma carta do imposto que meu chefe tinha esquecido de me repassar. Talvez algum documento de benefícios de RH. Alguma coisa entediante. Alguma coisa segura. Fechei a porta, tirei o avental e o joguei na cadeira, como sempre fazia quando terminava de cozinhar ou limpar. Depois me sentei no sofá. Olhei para o envelope, virei de um lado para o outro, balancei de leve como se ele fosse me dar uma pista. Nada. Finalmente, rasguei-o. Faturas, eu pensei. Talvez algum formulário sem importância. Mas não era. Era uma intimação judicial. Uma queixa. Pois é, imagine só, sentado na sua própria sala, abrindo o que parece ser propaganda inútil e encontrando seu nome em papéis legais. Pesquei forte. 1, 2, 3 vezes. Minha mente insistia que tinha que ser um engano. Se eu olhasse tempo suficiente, talvez as letras se reorganizassem em outro nome. Mas não. Era o meu. E então veio o golpe final, os nomes dos autores da ação. Fared Khan, Shazia Khan, meus pais. Juro que meu estômago despencou como se eu tivesse caído de um penhasco. Peguei o celular e disquei o número da Jessie sem pensar 2 vezes. Ela não é só minha melhor amiga, também é advogada o que, nesse momento, parecia uma bênção. Eu não sabia o quanto ia precisar disso. Ela atendeu no segundo toque, animada como sempre. E aí? Finalmente foi naquele lugar dos dumplings neon ridículos? Meus pais me processaram. Silêncio. E então? Você vai rir disso. Ela riu. Seus pais estão te processando por danos emocionais causados pela sua existência. Sim. Foi exatamente isso. Haha, muito engraçado. Tá, fala sério. Por que você me ligou mesmo? Estou falando sério. A leveza sumiu da voz dela. Não, eu sei. Desculpa. Repete isso de novo. Meus pais me processaram. Por quê? Virei para a primeira página. Minhas mãos tremiam tanto que o papel fazia barulho. As palavras estavam ali, pesadas e cruéis. Fracasso vitalício em atender às expectativas da família. Li em voz alta. E existência trouxe humilhação. Ouvi Jessie soltar um assobio de espanto pelos dentes. Tá, uau. Tá bom. Pressionei os dedos contra a borda da folha. Parecia pesada, como se não fosse mais papel.
É como se eles tivessem encontrado um jeito legal de dizer em voz alta o que sempre ficou escondido, sussurrei. O que isso quer dizer? Existência trouxe humilhação? Que eu existi errado. Sempre existi. Tentei rir. O som saiu quebrado. A voz de Jessie mudou firme, profissional, mas ainda acolhedora. Leia o resto. Passei os olhos mais adiante. Humilhação. Danos à reputação pública. 15 mil dólares para a terapia da família inteira. 30 mil dólares pelos recursos desperdiçados comigo. Minha garganta apertou. E ainda uma alegação de que eu sou obrigada a sustentá-los financeiramente como filha única que trabalha. Eles realmente escreveram isso? Ela perguntou. Escreveram. Onde você está agora? Jessie quis saber. Na sala. Não, quero dizer, você está sozinha? Sim. Certo, escuta. Vou aí em 1 hora ou 2, quando terminar umas coisas aqui. Não entre em pânico. A gente vai revisar tudo juntas. Eu te mostro o que é real e o que é bobagem. Coloquei os papéis sobre a mesa de centro. Fiquei só encarando. Todas as memórias que eu tinha tentado enterrar voltaram à tona. Cada grito feio, cada porta batida, cada noite em que chorei até dormir. Agora, impressos, carimbados, oficializados. Era como se tivessem arrastado todos os meus pesadelos para a luz do dia. Sabe o que isso é? Jessie perguntou. O quê? Dinheiro. É mais que dinheiro, murmurei. Eles adoram me torturar. O espiral começou. Como sempre. Da descrença para o pânico. Do pânico para a raiva. Meu corpo já conhecia esse túnel. Memória muscular. Infância ensaiada. Levantei, abri o armário, fechei de novo. Caminhei até a porta, voltei. Minha pele formigava com o nada. Eu preciso de respostas, disse, por fim. Não posso deixar que façam isso comigo. Será que algum dia eles vão me deixar em paz? O que você está pensando? Perguntou Jessie, mas a voz dela já sabia a resposta. Estou indo até lá agora. Agora? Eu te encontro lá. Não precisa. Eu vou te encontrar lá, insistiu ela. Não, você tem trabalho. Eu mesma resolvo. Não vá, Sarah. Isso pode piorar as coisas. Mas eu desliguei. Empurrei os papéis de volta para dentro do envelope, peguei minhas chaves, sem me preocupar em trocar de roupa, sem nem respirar direito. Só eu, a minha raiva e o peso do processo dos meus pais debaixo do braço. Vocês devem estar se perguntando que erro terrível eu devo ter cometido para que meus pais chegassem a esse ponto. Afinal, processar a própria filha não é algo que se faz sem motivo. Então talvez pensem, nossa, ela deve ter sido uma filha horrível. Deve ter feito algo tão grande, tão terrível, que os pais acabaram traumatizados, precisando de terapia, humilhados em público. Bem, sim, eu cometi um grande erro. Um erro que nem estava sob meu controle. Eu nasci mulher e, segundo eles, esse foi meu primeiro e maior crime. Meus avós foram os primeiros a vir para cá. Imigrantes do Paquistão, em busca daquele sonho clássico de uma vida melhor nos Estados Unidos. Eles se estabeleceram de vez, trabalharam duro, construíram a vida aqui. Mas sabe de uma coisa? Eles não deixaram para trás a mentalidade que carregavam. A tradição da família. Nessa tradição, filhos homens eram bênçãos. Filhas mulheres, apenas fardos. Então, quando meus pais engravidaram, esperavam um menino. Todo mundo esperava um menino. Mas quem nasceu fui eu. Desde o início, fui tratada como um erro carimbado na vida deles. Minha própria existência era vista como um incômodo. Meu irmão veio depois e, com ele, todo o tratamento de ouro que haviam guardado. Brinquedos, passeios, liberdade, mesada, ele teve tudo. Eu? Não tive nada. Nem mesmo pequenas concessões. Se ele quebrava alguma coisa, adivinha quem levava a culpa? Se ele pulava as tarefas, adivinha quem era castigada? Se ele chorava, adivinha quem era repreendida por não cuidar dele?
Sempre eu. Ele era a bênção. Eu era o fardo. Ainda menina, aprendi rápido qual era o meu papel: limpar, cozinhar, servir. Meus pais nunca tentaram disfarçar. É para isso que servem as meninas, diziam, como se fosse uma lei universal gravada em pedra. Sair de casa. Proibido. Meu irmão podia correr livre, brincar com os amigos, explorar o mundo. Eu ficava trancada, prisioneira dentro da minha própria casa. E quando não era obediente o bastante, quando ousava reclamar ou falhar em alguma tarefa, apanhava. Às vezes com palavras, às vezes com as mãos, às vezes com cintos. Até hoje tenho cicatrizes. E, pior ainda, tenho lembranças. No início da adolescência, decidiram que meu papel não era mais só cuidar da casa. Eles queriam dinheiro. Então, enquanto outras crianças participavam de atividades depois da escola, eu estava no caixa do supermercado, arrumando prateleiras, dobrando roupas em lojas de varejo, qualquer coisa para trazer dinheiro para casa. E não parou. Durante o ensino médio, na faculdade, sempre trabalhando. Trabalho que ia direto para os bolsos deles. E por anos eu não questionei. Porque, quando você cresce ouvindo que deve sua própria existência, a culpa vira segunda natureza. O medo vira reflexo. E o hábito se transforma numa coleira que você já nem percebe. Mesmo depois que me mudei, mesmo quando já tinha meu próprio apartamento, mesmo quando finalmente consegui um emprego de verdade com salário de verdade, continuei mandando dinheiro. Como se meu salário não fosse meu, como se minha vida não fosse minha. Subi a escada do varejo do jeito mais difícil. Primeiro supervisora, depois assistente de gerência, até me tornar gerente de loja numa grande rede. 60, 70 horas por semana, ganhando entre 50 e 70 mil por ano, o suficiente para viver de forma independente, o suficiente para achar que, enfim, eu tinha construído algo que era meu. Mas, para eles, nunca foi meu. Sempre foi deles. Cada vez que meu salário aumentava, aumentavam também as exigências. E, por hábito, por medo, eu continuava dando. Até que um dia, não dei mais. Finalmente disse não. Não há o dinheiro. Não há o controle. Não há farsa de ainda ser a serva deles. E foi aí que tudo desmoronou. Foi aí que começaram as ameaças. As chantagens emocionais ficaram mais pesadas. As ligações viraram gritos. E então veio o processo. Pois é, imagine só. Você passa a vida inteira sendo drenada, sugada, esmagada. E quando finalmente cria coragem para se levantar, as próprias pessoas que te criaram te arrastam para o tribunal. Porque, aos olhos deles, eu nunca fui filha. Fui um investimento. E agora queriam retorno. Achei que finalmente tinha me libertado. Tinha me mudado. Não atendia mais às ligações deles. Tinha parado de mandar dinheiro. Pela primeira vez, pensei, é isso. Agora posso viver a minha vida do meu jeito. Mas eles voltaram. Não com uma ligação, não com chantagem, não com aqueles discursos intermináveis sobre dever. Dessa vez, voltaram disfarçados em forma de processo judicial. E esse foi o meu ponto de ruptura. Apertei a campainha uma vez, duas vezes, de novo, de novo. Finalmente, a porta se abriu. Meu irmão estava lá, encostado no batente como se fosse dono da casa, braços cruzados, o sorriso de deboche já pronto. Por que diabos você sempre faz tanto barulho? Zombou. Você é insuportável. Sai da frente, respondi seca. Ele arqueou a sobrancelha. Uau! Sem oi, sem educação. Você realmente é ingrata, não é? Sai. Ele demorou de propósito, fingindo pensar. E eu achando que você ia voltar rastejando com um pedido de desculpas, implorando para eles te perdoarem. Sai, minha voz estalou, mais dura. Ele suspirou, exagerado, como se já estivesse entediado. Tá bom, mas não começa a chorar quando eles te contarem a verdade. Empurrei-o e passei. O ombro dele roçou no meu e ele murmurou alto o suficiente. Patética. Esse é ele. O filho perfeito. A cópia carbono. Às vezes me pergunto como a esposa dele o aguenta.
Provavelmente do mesmo jeito que eu aguentei por tantos anos, ficando calada. A sala estava exatamente igual. Minha mãe sentada no sofá, como uma rainha à espera de sua serva. Meu pai recostado na poltrona, braços cruzados, o maxilar travado. Minha mãe sorriu de lado. Olha só quem finalmente apareceu. A desgraça em pessoa. Vocês me processaram, eu disse. Minha voz saiu firme, mas minhas mãos tremiam ao lado do corpo. Meu pai balançou a cabeça. Você nunca aprende, não é? Sempre tão dramática, sempre precisando de atenção. Vocês me arrastaram para um tribunal. Retruquei. Tem noção do quão insano isso é? Insano? Minha mãe riu, alta e gelada. Insano é criar uma filha ingrata que acha que pode cortar os laços com a família. Achou que podia simplesmente ir embora? Ah, não, Sarah. Esse processo é só o começo. Fiquei paralisada. Como é? Você me ouviu, cuspiu ela. Da próxima vez vai se arrepender de ter parado de nos dar dinheiro. Nós vamos garantir isso. Cerrei os punhos. Então é isso. Não tem nada a ver com amor. Só dinheiro. É claro que é sobre dinheiro. Meu pai latiu. Você acha que a vida é de graça? Que a comida aparece sozinha na mesa? Tudo que você tem é por nossa causa. O que eu tenho, respondi, eu conquistei trabalhando desde os 13 anos. Enquanto ele apontei para meu irmão, encostado no batente ainda com aquele sorriso debochado, ficava jogando videogame e gastando dinheiro em tênis. Meu irmão riu. Ainda com inveja, hein? Algumas coisas nunca mudam. Inveja? Rebati. De quê? De ser fantoche deles? De nunca ter levantado um dedo enquanto eu me acabava para manter essa casa de pé? Ele deu de ombros. Melhor do que ser o erro. Meu peito apertou. O que você acabou de me chamar? O sorriso dele se abriu ainda mais. O erro. Vai, Sarah. Todo mundo já ouviu. Você não deveria ter nascido. Pelo menos não como menina. Você estragou tudo desde o primeiro dia. Minha mãe nem piscou. Apenas inclinou a cabeça, os lábios curvando em um sorriso frio. Ele não está errado. Algo dentro de mim se partiu. Vocês acham que me arrastar para a justiça vai consertar a decepção de vocês? Não é sobre decepção, rosnou meu pai. É sobre o que você nos deve. Você acha que pode simplesmente ir embora depois de tudo o que demos a você? Acha que pode pegar seu dinheiro, seu emprego e fingir que é melhor do que nós? Nós te fizemos. Vocês me quebraram, estourou de mim. O silêncio caiu por meio segundo. Então minha mãe sibilou. Ingrata. Sempre ingrata. Dei um passo à frente. Ingrata? Eu limpei esta casa até minhas mãos criarem bolhas. Trabalhei quando mal era adolescente só para vocês ficarem com o dinheiro. Paguei dívidas que nunca foram minhas. E agora querem $30.000 por terem me criado. A voz do meu pai desceu num tom grave. Cuidado com o jeito que fala. Ou o quê? Vai me bater de novo? A cadeira dele arrastou com força. Ele se levantou, o rosto vermelho. Saia daqui. Não até me explicarem o porquê. Saia. Ele me empurrou. Meu ombro bateu contra o batente. Cambaleei, mas fiquei de pé. Você acha mesmo que isso te torna forte? Atrás de mim, ouvi meu irmão rir. Acho que ela ainda não entendeu. Virei. Ele estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Meu pai me empurrou de novo. Fora da minha casa. Tropecei para fora, caindo no alpendre. Minha mãe me seguiu só o bastante para cuspir perto dos meus pés. Bruxa ingrata. Você nos amaldiçoou desde o dia em que nasceu. Ela bateu a porta. Fiquei ali, tremendo, o envelope apertado contra o peito como um escudo. Faróis cortaram a entrada da garagem. O carro da Jess. Ela saiu rápido, os saltos batendo no chão. Sarah, o que aconteceu? Balancei a cabeça, ainda atônita.
Me conta, ela insistiu. Minha garganta fechou. Eles me expulsaram. Claro que expulsaram. Ela me guiou até o carro. Vamos, entra. Me acomodei no banco do passageiro. Minhas mãos não paravam de tremer. Por que eles fariam isso agora? Jesse perguntou assim que fechou a porta. Porque é tudo o que sempre fizeram, respondi, amarga. Me torturar. E agora é por dinheiro. Desde que parei de mandar qualquer coisa, estão me processando para me forçar a voltar. Arranquei os papéis e entreguei a ela. Olha isso. 30 mil dólares de custos de criação. 30 mil. Ela folheou as páginas, a testa franzida. Eu não tenho esse dinheiro, Jesse. E mesmo que tivesse, por que eu deveria pagar a eles pelo abuso que sofri? Você não deveria, disse ela com firmeza. Pressionei as palmas contra o rosto. E se isso vazar no trabalho? Se a empresa souber que estou sendo processada pelos meus próprios pais, vão me achar instável, um risco. Meu futuro inteiro pode ser destruído. As palavras saíam como veneno. Tudo pelo que lutei. Perdido. Assim, de uma hora para outra. Jesse pousou a mão sobre a pasta. Sarah, olha para mim. Olhei. Você não precisa deixar que eles vençam. Não desta vez. O medo me endureceu como pedra. Mas depois se quebrou, e a raiva transbordou. Não. Sussurrei. Não vou deixar que façam isso. Não de novo. Então, o que você quer fazer? Quero lutar. Não só me defender. Quero revidar. Os olhos dela se estreitaram. Contraprocessar. Sim. Por cada salário, cada cicatriz, cada insulto. Quanto? 50 mil, respondi sem hesitar. Por abuso, por exploração financeira, por sofrimento emocional, por existir da forma errada aos olhos deles. Jesse assentiu uma vez. Certo. Então é exatamente isso que vamos fazer. E assim começou. Boletins escolares, fotos das marcas de agressão, testemunhas, professores, vizinhos, antigos colegas de trabalho, e-mails, mensagens, cada pedaço de crueldade empilhado como munição. Jesse também registrou um boletim de ocorrência. Talvez não vá muito longe, depois de tantos anos, me alertou, mas pelo menos ficará registrado. 2 meses se passaram enquanto tudo se acumulava rumo à audiência. Então, na noite anterior ao julgamento, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu pai. Você vai se arrepender de enfrentar sua família. Esse processo vai destruir você antes de nos destruir. Vamos sugar cada centavo seu até você desejar ter continuado a nos dar a nossa parte. Li uma vez, depois outra, e mais uma. Não sabia se a sorte estaria comigo dessa vez ou se me abandonaria, como sempre tinha feito antes. Finalmente, o dia chegou. Estávamos na sala de audiência. Sentei-me à mesa da defesa, com Jesse ao meu lado, folheando as anotações como quem organiza armas. Do outro lado, meus pais e meu irmão, os 3 juntos, de queixo erguido, convencidos de que estavam prestes a ganhar um prêmio. Claro, o advogado deles falou primeiro. Terno impecável, sorriso falso. Meritíssimo, está aí a história de sacrifício. Pais amorosos que deram tudo à filha, apenas para serem abandonados em troca. Cerrei a mandíbula. Ela os humilhou, continuou ele. Comportamento vergonhoso que arruinou sua reputação. Enquanto isso, ela tem um salário estável e se recusa a apoiar sua família. Enquanto o irmão dela enfrenta dificuldades, ela próspera. Onde está a justiça nisso? Minha mãe encostou um lenço nos olhos. Não precisava de atuação digna de Oscar. O juiz se inclinou para a frente. Conselheiro, os pais tinham algum acordo escrito com a REC que a obrigasse a lhes dar dinheiro? O advogado gaguejou. Bem, meritíssimo, isso era entendido culturalmente. Responda à pergunta. Não, meritíssimo, não havia acordo formal. Primeira falha. O advogado tentou se recompor, revirando as anotações. Meritíssimo, os autores também pedem compensação pelos danos que sofreram.
15 mil dólares em despesas de terapia por causa do comportamento dela e 30 mil pelos recursos desperdiçados em sua criação, comida, roupas, educação, tudo. Vocês têm recibos, documentação desses custos com terapia e prova de que as ações dela foram a causa? Perguntou o juiz. O advogado hesitou. Bem, meritíssimo, o depoimento deles. Recibos, repetiu o juiz com firmeza. Faturas, registros, qualquer coisa. Meus pais se remexeram desconfortáveis. Minha mãe mexia no lenço entre os dedos. Meu pai encarava a mesa. Silêncio. O juiz recostou-se na cadeira. Conselheiro, se trouxer alegações financeiras à minha corte, precisará sustentá-las. Seja mais prudente no futuro. Por ora, sente-se. O advogado engoliu seco, assentiu com rigidez e se abaixou na cadeira. Então Jesse se levantou calma, clara, afiada como lâmina. Meritíssimo, este não é um caso de filhos negligenciando os pais. É um caso de abuso. Minha cliente não foi tratada como filha. Foi tratada como mão de obra, como fonte de renda. Meu pai bufou alto o suficiente para todos ouvirem. Jesse abriu a primeira pasta. Temos registros escolares que mostram que o irmão dela recebia atividades, mesadas, liberdade enquanto Sarah não tinha nada. Temos fotos de cicatrizes e hematomas das agressões repetidas. Temos testemunhas, professores, colegas de trabalho, vizinhos e... Jesse fez uma pausa, olhando diretamente para o meu irmão. Temos documentos financeiros. Ele se remexeu na cadeira. Jesse ergueu um maço de papéis. Quando Sarah era adolescente, o irmão abriu cartões de crédito em nome dela, acumulou dívidas. Os pais a forçaram a pagar e ainda a culparam por ser a irresponsável com o dinheiro. O juiz lançou a eles um olhar severo. Isso é verdade? Silêncio. Meu irmão pigarreou. Isso foi há muito tempo. É verdade? Insistiu o juiz. Ele abaixou os olhos. Sim. Segunda falha. O restante foi rápido. Jesse apresentou e-mails e mensagens de texto. As palavras da minha mãe brilhando na tela: você nos deve tudo. A voz do meu pai em uma caixa postal: nos arrependemos do dia em que você nasceu. O ar ficava mais pesado a cada página. Por fim, Jesse fechou a pasta. Meritíssimo, este processo não tem nada a ver com justiça. Tem a ver com controle. E, quando o controle falhou, eles recorreram à punição. O juiz se recostou, em silêncio por um instante, e então falou. Este caso está imediatamente encerrado. Soltei um fôlego que nem percebia estar prendendo. A voz do juiz cortou de novo. Além disso, este tribunal entende que a ação dos autores configura abuso de processo e tentativa de difamação. Os autores deverão pagar 50 mil dólares em indenização à ré. Também arcarão com todas as custas judiciais, e as provas de fraude financeira serão encaminhadas às autoridades competentes. O rosto do meu irmão empalideceu. Minha mãe ofegou. Meu pai bateu o punho na mesa. Jogo encerrado. Lá fora, para eles ainda não tinha acabado. Ingrata, sibilou minha mãe. Sem vergonha. Você nos amaldiçoou desde o dia em que nasceu. Eu não parei de andar. Nem olhei para trás, porque, pela primeira vez na vida, as vozes deles não importavam. Pela primeira vez em anos, senti calma. Não estava mais esperando a próxima ligação. Nem a próxima batida na porta. Nem esperando por eles. O trabalho não desmoronou como eu temia. Pelo contrário, melhorou. Um dia, meu gerente me chamou de lado. Você lidou com isso com muita força, Sarah. Nem todo mundo conseguiria. E não foi só ele. Logo percebi nos outros também. Eles me respeitavam. Eu podia sentir no modo como me olhavam. E, pela primeira vez, eu também me respeitava. Estou prosperando emocionalmente, profissionalmente. Pela primeira vez, não sinto que minha vida é apenas sobrevivência. Todo mês, chega um pagamento. Indenização determinada pelo tribunal, dinheiro fluindo na direção contrária pela primeira vez. Não porque eu implorei, não porque me fizeram sentir culpa,
mas porque foram obrigados a pagar pelo que fizeram. Não se trata do valor em si. É sobre o que isso significa. Prova. Enquanto isso, eles estão desmoronando. Meus pais tiveram que vender a casa. A sentença não se importa com orgulho. Os vizinhos agora os evitam. Acabou a fachada de a família perfeita, restou só a vergonha. E meu irmão? A fraude que o juiz expôs não desapareceu. Foi parar nas mãos dos promotores. Roubo de identidade, fraude com cartão de crédito. A investigação demorou um pouco, mas alguns meses depois o caso foi concluído. Ele foi condenado, poupado da prisão, mas sentenciado à liberdade condicional, serviços comunitários e restituição da dívida que tinha deixado em meu nome. Então, sim, eu venci. Eu reagi. Eu sobrevivi. Mas às vezes ainda me pergunto, será que fiz a coisa certa? Ou será que fui mesmo uma desgraça para minha família? Será que nascer mulher foi meu primeiro pecado? E você, o que acha? Me diga nos comentários.